Bom, sobre teoremas e leis de conservação, começando inicialmente pelo momento linear. Então, a segunda lei de Newton diz que a variação temporal do momento linear é igual à força resultante, ok? Escrito em três dimensões. Sempre que for possível, né, nós podemos escrever isso em uma dimensão ou em duas dimensões, mas para generalizar, né, nós temos que escrever em três dimensões e verificar se isso vale sempre, né? Ou pelo menos comentar as diferenças quando forem necessárias. Então, é, o momento linear, né, é uma grandeza vetorial e pode ser escrita como a massa vezes a velocidade, ok? Então, P é igual a mv. Se eu fizer uma integração, né, de ambos os lados, partindo da definição que a variação temporal do momento é igual à força resultante, né, então eu posso passar o dt para o lado de cá, e aí então eu vou fazer uma integração de P1 até P2 de dp, e tudo isso é igual à integral de T1 até T2 da f resultante dt. Lembra, quando eu tenho a integral na força pelo deslocamento espacial, né, eu tenho um trabalho, mas quando eu tenho a integral do ponto de vista, a integral no tempo, né, da força, então eu tenho o que a gente chama de impulso da força, e nesse caso, o impulso da força resultante. Então, do lado de cá, eu tenho que P2 menos P1, ou seja, o momento 2 menos o momento no instante 1, né, é igual à integral de T1 até T2 da força resultante dt, ok? E isso, então, é o impulso da força resultante. Então, a gente começa falando, né, do primeiro teorema fundamental, ok? Que é a variação do momento linear da partícula é igual ao impulso da força resultante, ok? Bom, esse teorema é importante porque a gente pode tirar dele a seguinte conclusão também, que o momento linear se conserva se a resultante das forças sobre a partícula é nula, ok? Bom, então, se esta variação, né, se mantém conservada, significa que a resultante das forças sobre a partícula é nula, equivalente a dizer que não ocorreu forças que modificassem, né, o momento da partícula. Do ponto de vista de deslocamento, né, ela manteve, né, um movimento, uma velocidade constante ou nula, certo? Bom, nós podemos também separar em três coordenadas, né, e escrever px2 menos px1 igual à integral de t1 até t2 da f de x dt, e o mesmo, né, para py e pz, ok? Bom, separado dessa forma, nós podemos ter algumas situações onde o momento linear se conserve em uma das direções e outras não, ok? Se isso, se isso acontecer, né, a gente pode supor o seguinte, para definir mais corretamente, né? Então, se numa direção arbitrária S, né, e fixa, fizermos, né, o produto de f por s igual a zero, então significa que a variação temporal do momento pelo produto de S, já que esta quantidade é igual a esta, nós podemos fazer a mesma operação, né, e concluir que é igual a zero. Significa que a variação temporal do produto P por S é igual a zero. Isso significa dizer que P por S, produto escalar com S, é uma constante, ok? Então, nessa direção,
o momento linear se conserva. Se esta conclusão for verdadeira, então a gente pode afirmar que o momento linear se conserva, ok? Bom, vamos fazer, né, dois exemplos aqui. O primeiro deles, né, é o que está no livro texto, página 20, né, exemplo 21. Um corpo de massa de 2 kg é localizado pelo raio vetor R igual a 6t na direção I, menos 2t quadrado menos 4 na direção J, mais 2 na direção K. Então a primeira pergunta é: encontre o momento linear, certo? A segunda: qual o módulo desse momento, qual a força resultante e existe alguma direção para o qual P é conservado? Bom, então o primeiro deles é: encontre o momento linear. Bom, para encontrar um momento, né, nós precisamos da velocidade. Eu vou deixar aqui aberto. Bom, então eu sei que a velocidade é a variação da posição, variação temporal da posição, e descrita pelo vetor R. Então eu vou fazer a derivada temporal do R, ok? Então vou encontrar 6 na direção I, menos 4t na direção J, mais 0 na direção K. Bom, o momento é a massa vezes a velocidade, 2 kg, multiplicado pelo vetor velocidade. Bom, então o momento vai ser 2, né, vezes 6, 2 vezes 4. 12 na direção I, menos 8t na direção J. Então esse é o vetor momento linear, ok? A segunda, ele quer saber o módulo desse momento, né? O módulo do momento se eu pensar num vetor, né, é a hipotenusa desse vetor, né, a soma dos quadrados dos catetos ali. Ok? Então eu vou fazer px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado e tirar a raiz. Né? Nesse caso eu não tenho a componente k, então eu tenho 12 ao quadrado mais menos 8t ao quadrado. Isso vai me dar raiz de 144 mais 64t quadrado. Então esse é o módulo do vetor momento linear. E a próxima pergunta é: qual é a força resultante que atua sobre o corpo? Bom, acabamos de ver que a força resultante é a variação temporal do momento. Sendo assim, então, a derivada do momento que a gente encontrou ali atrás vai me dar simplesmente menos 8 na direção J, ok? Porque o único que tem variável T aqui é o 8, né? Na direção J. Então eu tenho uma força que é menos 8 na direção J. Certo? A próxima pergunta: existe alguma direção para o qual P é conservado? Bom, essa condição, né, nós escrevemos na equação 4. Então, sempre que eu multiplicar F por S igual a zero, significa garantir, né, que o resultado dessa igualdade mantenha o momento linear conservado. Sendo assim, F por S, né, vai ser 0 na direção J, menos 8, 0 na direção I, menos 8 na direção J, mais 0 na direção K, multiplicado por um vetor Sx, Sy, Sz, que eu não sei quem que é, mas tudo isso é igual a zero. Bom, da análise a gente conclui, né, que para que esse produto seja nulo, né, eu tenho que escolher Sy igual a zero, ok? Para Sx ou Sz, né, qualquer valor serve, porque esse produto sempre vai dar zero, ok? Então, para que esse produto seja zero, ou seja, o momento linear se conserva, eu tenho que escolher um Sy igual a zero, ok? Bom, o próximo exercício é parecido, né, com este, só que agora eu tenho um vetor que varia com ômega-t, certo? As perguntas: encontre um momento linear, novamente, né? Vou fazer a derivada e multiplicar pela massa e encontrar o momento linear
dessa partícula, ok? A segunda coisa é qual o módulo do momento linear, o processo é o mesmo, ok? Vou encontrar o momento linear, achar a força resultante, idem, né? A mesma coisa, fazer a derivada do momento que eu acabei de encontrar e encontrar a força resultante. Veja que para este vetor posição, que é um A cosseno de ômega t na direção I mais um B seno de ômega t na direção J, né? As derivadas se mantêm pelo fato de ser funções trigonométricas, né? Sempre que eu derivo, eu recupero uma outra derivada em termos de seno ou cosseno, ok? Ok. A última coisa era achar a força resultante mesmo. Bom, sendo este daqui o resultado para a força, só um comentário, né? 2A ômega ao quadrado cosseno de ômega t na direção I, menos 2B ômega ao quadrado seno de ômega t. Se eu isolar esta parte aqui, então eu tenho que a força é menos 2 ômega ao quadrado, que multiplica A cosseno de ômega t na direção I, mais B seno de ômega t na direção J. Isso é o próprio R inicial, ok? Então essa força é uma força radial, né? Então é uma força que aponta para o centro da elipse, né? Descrita por este vetor R, ok? Bom, era diferente somente nesse sentido, ok?